também nos próximos dias ainda, a gente também vai ficar atento a isso aqui para você no Jornalismo da Nova Brasil. Bom, são 7h43, quinta-feira, é dia da gente falar de empreendedorismo por aqui, vamos? Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. E hoje, aqui no Empreende Brasília, você, ouvinte, vai conferir trechos do bate-papo da Carol Borges e da Kelly Telles no mais novo episódio do Heavycast sobre saúde mental no trabalho. A Kelly começa trazendo um cenário sobre o tema no mundo e também aqui no Brasil. Vamos ouvir. Carol, depois da pandemia, a Organização Mundial do Trabalho, junto com a Organização Mundial da Saúde, eles começaram a entender que algo diferente em relação à saúde mental estava acontecendo. Em 2022, eles publicaram um manual com diretrizes sobre a saúde mental no trabalho, e essa publicação estimou que no mundo 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade, o que representa aí um custo de quase $1 trilhão à economia mundial. E aí, quando a gente fala do Brasil, a gente também tem números que são bem alarmantes. Os afastamentos considerados como acidentes no trabalho em 2022, que entrou transtornos ansiosos, depressão, reações ao estresse grave, transtorno de adaptação, eles representaram aí algo em torno de 8,35% de todos os afastamentos, o que representa o segundo lugar no ranking dos afastamentos, né? Perde só para dorsalgia, que é dor nas costas por postura inadequada ou carregamento inadequado, né, de peso. Então, só por esses dados a gente já percebe que algo mudou e que não dava mais para deixar de lado essa pauta, até porque isso está impactando financeiramente na economia do país e nas empresas de um modo geral. Por quê? Porque quando as pessoas ficam doentes e elas se afastam, a empresa tem um custo com isso, e aí não é só um custo financeiro, tem todo um custo em relação a cultura, desgaste do time, uma percepção ruim do ambiente de trabalho que causam impactos aí bem consideráveis. Então, por isso que esse assunto veio, por isso que veio a mudança na legislação e a atualização da NR1, que passou a explicitar a necessidade de fazer a gestão desses riscos psicossociais. A adaptação das novas gerações e também das empresas, as questões relacionadas à saúde mental e trabalho também fizeram parte da conversa entre as sócias da Heavy. Vamos ouvir. A nossa geração foi a última geração aqui de millennials, né? Geração Y, foi a última geração a ser educada para o mercado de trabalho exatamente com essa visão. Não leve para o trabalho questões pessoais, né? Você tá com vontade de chorar? Chora quando chegar em casa, né? Então, não abra questões pessoais, o seu empregador, a sua equipe que você trabalha, os seus colegas, não tem nada a ver com isso. Uhum. E hoje a gente vê uma geração totalmente diferente, que ela entende que nós somos integrais. É claro, como você disse, a gente tem que também educar a geração para o mercado de trabalho, porque a gente tem adaptações que são necessárias, por questão de exposição, por questão de produtividade, por questão de adequação, mas de fato mudou, né? A relação das pessoas com o trabalho e a própria relação das pessoas com elas mesmas, entendendo que elas são integrais. Então, são muitas mudanças acontecendo, nós estamos no meio dessa avalanche de questões que precisam ser cuidadas, tanto como indivíduos, quanto como responsáveis para que as coisas funcionem dentro de uma organização. Então, isso exige adaptação de todos os lados. Sim. O que eu quero saber é se você percebe na atuação que você tem, e aí, um parênteses, a Kelly, ela fica à frente de toda a operação da Heavy. Então, quando a gente atende empresas multinacionais, empresas de grande porte, médio porte, de pequeno porte, de segmentos muito diferentes, é ela que supervisiona essa frente de entender como é que estão as entregas, resultados de pesquisa. Então, essa visão que você tem aí de décadas atuando na área de gestão de pessoas, dentro também da Heavy, existe uma mudança real das empresas em relação a esse tema? Ou é superficial? Como é que você vê isso hoje? Carol, as empresas elas estão sofrendo. É um período de adaptação. Que bom que passamos por todo esse processo de mudança, as pessoas estão percebendo a necessidade de cuidar da saúde mental, se reconhecendo como um ser único. Só que a gestão não acompanhou,
As empresas não estão preparadas ainda para lidar com isso. Não sabem como lidar quando recebem um afastamento por CDF, que são os CIDs relacionados a questões emocionais, não sabem como trabalhar a liderança para que ela consiga acolher essas pessoas. Então, a gente ainda tem muito que caminhar no desenvolvimento das empresas, das organizações, para que elas consigam lidar de uma forma mais assertiva com essas questões mentais relacionadas ao trabalho. E agora, nesse último trecho da nossa coluna de hoje, a Kelly trouxe marcadores relevantes sobre o tema saúde mental que devem estar no radar das empresas. Kelly, a gente sabe que na prática existem alguns marcadores, como um exame de sangue, né? A gente tem marcadores, indicadores que apontam que o ambiente não está legal, que é um ambiente tóxico e que a gente consegue fazer uma correlação muito direta entre os afastamentos, os adoecimentos, com essas questões. Traz um pouquinho. De forma bem objetiva, resultado da pesquisa de clima, indicador que precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado, as ações precisam ser adotadas. Uma vez por ano? Antigamente, a prática era uma vez por ano. Agora, a gente pode fazer avaliação uma vez por ano e investigações pontuais ao longo do ano. Por pulsos. Então eu quero investigar um pouco melhor como é que está a questão da liderança. Por quê? Eu fiz a aplicação da pesquisa. Apesar da pesquisa ser anual, ela mostra um retrato, porque as pessoas não vão lembrar do ano inteiro, elas vão fazer a avaliação daquele... mais recente. Período, daqueles últimos 2, 3 meses. Então, apesar da pesquisa ser anual, ela não reflete o resultado mesmo do ano, reflete aquele resultado dos últimos meses. Dependendo do que acontecer, muda o resultado da pesquisa. Por exemplo, houve uma série de desligamentos. Obviamente, você vai ter resultado alterado na pesquisa de clima. Então, são pontos que a gente precisa avaliar. Depois, pego o resultado, eu preciso desenvolver um plano de ação e implementar. E depois eu preciso saber se essas ações implementadas tiveram resultado esperado ou não. Para isso, eu faço a pesquisa de pulso para verificar se aquela ação adotada teve resultado ou não. Eu posso aplicar a cada 6 meses? Pode, aí a gente precisa entender qual é o contexto da empresa, qual é o tamanho da empresa. Tem uma série de fatores que podem impactar nessa frequência. Outro indicador que não necessariamente é tão objetivo e tangível como a pesquisa de clima, mas estou tendo muita conversa de corredor, muita fofoca, o gestor está gastando muita energia resolvendo conflitos entre as pessoas. Isso não é um sinal, isso é já a fogueira inteira que está pegando fogo, tem várias coisas acontecendo e a intervenção precisa acontecer o mais rápido possível. Sinal de fofoca, conflitos entre times, entre as pessoas, sinal de que o ambiente não está legal e precisa ser ajustado. É necessário fazer acompanhamento dos atestados. Mas eu não tenho atestado CDF. Tudo bem. Antes da pessoa entrar com atestado CDF, que são os relacionados à saúde mental, ela entra com atestado de dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, um mal-estar. A pessoa... é um atestado de gastrite. Gente, o estômago é o centro das emoções. Se a pessoa está passando por um processo de estresse, o estômago vai reclamar. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais que não são tão diretamente relacionados, mas que é um sinal claro de que algo mais grave pode acontecer. Então, a gente precisa fazer esses acompanhamentos. E tem os pedidos também voluntários de desligamento, né? A empresa... Isso acontece altíssima muito. Rotatividade. Lá na Heavy, chegam às vezes empresários falam, não sei o que está acontecendo, eu acho que a remuneração que eu pratico está fora do mercado, estou perdendo gente, e você vai olhar e não é isso, né? Está muito relacionado ao ambiente em que as pessoas não querem mais estar. Exatamente. Geralmente eles falam, eu preciso rever a minha tabela salarial porque eu não estou conseguindo reter as pessoas. Salário é importante? É super importante, porque é com o salário que a gente paga as contas. Sim. Mas não é só o salário. Já recebemos várias pessoas que tinham salários super altos, mas elas estavam insatisfeitas com o ambiente de trabalho. Por quê? Porque era um ambiente hostil, elas estavam adoecendo, elas não conseguiam descansar. E elas abriram mão da remuneração para um ambiente de trabalho que fosse mais saudável. Abriram mão para ter uma qualidade de vida melhor. Geralmente...
o colaborador, quando ele chega para falar da remuneração, é porque na cabeça dele é o seguinte: o esforço que eu tô tendo é muito maior e essa remuneração não compensa. Não paga o nível de energia o que eu tô nível de colocando. estresse que eu tô tendo. Então ele chega e fala: esse salário para mim não serve. E aí, Você aumenta, 2 semanas depois, 1 mês depois, a reclamação tá volta. pedindo pra sair de novo. Olha, o episódio completo com todo o conteúdo dessa conversa aí sobre o tema saúde mental no trabalho vai ao ar hoje. Então corre lá no canal Heavycast lá no YouTube e já segue para não perder nenhum episódio. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy. Gestão de pessoas. Por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.